Fala galera, eu sou o Nilo. Tô meio enferrujado aqui, faz um tempo que eu não faço vídeo, mas vambora. Hoje eu vou falar sobre RPG. É uma das minhas áreas favoritas. Isso é verdade. E primeiro, por que não explicar o que é o RPG? Quais são os métodos e a definição e blá 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 blá, blá e tudo mais. Então, vambora. Então vamos começar a parte 1 dessa série de 2 vídeos explicando o que é RPG e o que ele precisa. A primeira parte, definição. O que é RPG? O que é RPG? Eu não sei. Role-playing game. Role-playing game. O que é role-playing game? Em português fica jogo de interpretação de papéis. Essa tradução é livre. O RPG é um tipo de jogo onde os jogadores eles seguem os papéis dos personagens que eles criaram e jogam colaborativamente para criar uma historinha maneirinha. O progresso desse jogo se dá de acordo com o sistema que o mestre escolheu juntamente com os jogadores. E a escolha dos jogadores é que faz o jogo fluir certamente, junto com a imaginação do mestre, que tem que ser bem flexível nos momentos certos. Mas não se engane, esse jogo é um jogo social, você tem que juntar os amiguinhos para fazer uma história divertida para todo mundo. Ou seja, o mestre não pode chegar e foder todo mundo e sair o ganhador, porque ninguém ganha nesse jogo. É diferente de todos os jogos de carta, tabuleiro, esportes ganha? Não tem um final? Tem um final, mas, cara, não é tipo você ganhar, você sobreviveu à história. O importante é a aventura e não o destino. O importante é a aventura e não a competitividade. O que define as regras e o mundo e o tema que você vai estar vivendo é o próprio sistema. Ele é chamado de sistema e eles são vários e vários e vários. Eles vão definir as regras que você vai usar, o que você pode não fazer, o que vai ter no jogo, os monstros que vão ter e etc. Mas tem uma coisa muito importante que todo vídeo de RPG devia citar, que é a regra de ouro. O que é a regra de ouro? É o que permite que o mestre modifique, mude, ignore e delete qualquer uma das regras que estejam no sistema. Então a regra é bem maleável. A regra é muito maleável, por isso existe a regra de ouro. Porque senão o RPG ia ficar uma bosta, ia ficar muito chato. Então a regra de ouro não pode ser mudada? Pode, você pode simplesmente ignorar a regra de ouro e seguir as outras regras, mas vai ficar uma bosta, jogo. Ou não, se você for um bom mestre. E nós temos os jogadores. O que são os jogadores? Eles são como se fossem os atores. Os jogadores, eles têm cada um personagem e eles têm que agir nesse mundo que eles estão jogando na RPG como se fosse o personagem. Cada personagem tem sua história, tem o seu background e o jogador deve fazer o máximo para seguir perfeitamente o que a história do seu personagem indica. Diferentemente de um jogo de estratégia, você não luta contra um adversário específico. Você não tem o vilãozão e é tudo aquilo que você vai fazer, matar ou lutar contra ele e seus lacaios. Você tem o mundo inteiro para lutar. E você vive abertamente, você pode fazer o que você quiser. E diferentemente do teatro, você não tem um roteiro específico, nada linear. Tipo, você pode sair andando no meio do mato e encontrar um urso e querer dar um abraço no urso. Você vai se fuder. Mas agora vamos entrar na metade do nosso vídeo, não sei se é a metade do tempo, mas é a metade do nosso vídeo que eu vou começar a falar sobre os 2 tipos de pessoas que vão jogar RPG. Os jogadores e o mestre. Ah tá, é porque tem mais jogadores que mestres. Vai saber, se você quiser ter 2 ou 3 mestres, tem tipo como? De batalha. Sim, você pode fazer um mestre de batalha, o narrador e um mestre que seja os NPCs, o lojista e etc. Que maneiro! O narrador pode ser aquele cara que não gosta de interpretar os personagens. Sim, eu já joguei com um mestre que não gostava de interpretar um narrador. Enfim, e ele pode ser esse cara seco que não gosta de interpretar, e você pode ter um lojista, aquele cara que é mais divertido e tal, e que ele tá com a lista de coisas para não sobrecarregar todos os mestres. Mas acho que é bem raro você ter um grupo de RPG que tenha mais de um mestre. Porque ele vai ter todo aquele sistema pra ele sozinho, ele vai ter a cabeça fixa no lugar. Sim.
O grupo de RPG pode ter de 2 a 10 pessoas, é o que dizem. Porém, você pode ter 3 grupos em 3 mesas e 3 mestres e depois eles começam a intercalar a porra da história. Quem sabe? Você pode fazer, o RPG é livre. Você só precisa da sua cachola, da sua imaginação e dos materiais que você pode ver no outro vídeo. É o jabá do... Não é muito não. Não é, muito. É o jabá do outro vídeo. É o jabá do outro vídeo. Jabá de vídeo. Então, você não tem um número definido, mas eu como mestre, eu gosto de ter de 4 a 6 jogadores no máximo. 6 jogadores dá muito trabalho, os caras ficam no off-topic, eles ficam enchendo o saco. Então, de 3, vamos dizer que 3 jogadores até 6 jogadores você pode controlar. Depois disso fica uma bagunça da porra. Virou uma zorra total. Agora eu vou falar do primeiro tipo que eu tenho que aguentar todas as sessões. Os jogadores! Não, eu gosto de jogadores, senão não seria mestre, né? Senão você não jogaria. O jogador é o cara que chega, senta e joga. Mentira. Não, mentira, mas não é isso que ele faz, cara. Não simplesmente isso. Ah, tá. Com licença, boneco. Por favor, obrigado. O jogador, ele vai criar o seu personagem. É a tarefa mais importante atribuída ao jogador. Ele vai chegar, vai conversar com o mestre e eu gosto de sigilo na criação dos personagens. Os moleques sabem, os jogadores. Eles sabem que foi bem legal a primeira sessão que a gente juntou todo mundo e ninguém sabia quem era quem. A gente não teve aquele papo de elevador. Eu sou o elfo druida. Foi legal isso, cara. Fazer sessão, Muito maneiro. Foi uma sessão sessão individual. que ninguém sabia o que era. Mas antes disso, eu vou explicar o que é o jogador. O jogador é o cara que vai chegar, ele vai criar o personagem de acordo com as regras do sistema que o mestre escolheu. O mestre vai ajudar ele a criar o personagem, se ele quiser ele vai ajudar com o background, se o jogador não tiver uma natureza criativa primeiramente. E depois ele vai seguir com esse personagem pela aventura. Enfim, na nossa primeira sessão do segundo RPG que a gente estava jogando todo mundo junto na mesma formação, eu aproveitei para criar um novo sistema. E aí eu criei novos monstros e raças e etc. E a primeira sessão que a gente estava fazendo, ninguém sabia quem era quem. Todo mundo estava num bar e eles quando eles iam fazer a ação, eles escreviam no papel e mandavam para mim. E eu descrevia a ação, mas não entregava quem era. E eles tinham que descobrir quem era quem e o motivo deles estarem lá. Mas antes disso, cada um teve uma sessão individual. Cada um foi na minha casa, a gente fez a sessão do jogador sozinho para ele conseguir inteirar o background dele, ele sentiu o que ele era antes. Quem era o personagem que ele estava jogando? Quem era o personagem que você estava jogando? O que você tinha que fazer? Por que você estava fazendo aquilo? Que muitas vezes a pessoa acaba se perdendo depois que começou a jogar RPG, tá um pouco se fudendo com o personagem, se juntou com um grupo e vai com o grupo, já era. Geralmente assim começa. Geralmente é assim que começa. E aí é bem interessante que o jogador ele se intere com o background do seu personagem para ele saber como ele vai agir, que golpe que ele vai usar, que magia que ele vai preferir, como que seu personagem vai agir numa conversa com os outros jogadores. Geralmente vai ter o cara o Lone Wolf, mais sombrio, tem o cara que é o piadista do grupo, tem o carinha que é mais de boa, mais suave, tem o bárbaro, filho da puta. E é assim, cara. O grupo de RPG se forma com a diversidade dos carinhas que você tem. O segundo tipo de jogador vai ser o mestre, o GM, o narrador. Nossa, GM. É sério? Eu lembro de joguinho de... Ou o Dungeon Master, ou qualquer coisa que você quiser. O mestre dos magos, que ele é o Dungeon Master, sabia? Sabia, foi daí que tiraram essa porra, não foi? O mestre ele tem muitas tarefas para fazer. Ele vai escolher o sistema, junto com os jogadores, claro. Ele vai entender as regras do sistema, ele vai criar os personagens junto, ele vai criar o roteiro que os jogadores vão estar jogando e vai controlar tudo que não seja o próprio jogador. Ele é o juiz do tribunal. Ele é o juiz do tribunal. Ele manda em tudo. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que ser bem maleável. Ele não pode ser o filho da puta que vai colocar um dragão se o cara peidou do lado dele.
peidou e soltou um dragão. Você peidou, filha da puta, vou te botar um dragão vermelho na cara. Não é assim que funciona. Só que ele não pode ser um cara que todo mundo vai cagar na cabeça, entendeu? Tem que ter... É o Messi Banana. Ele tem que ser o pulso firme, ele tem que agir com as regras da cabeça dele, ou do sistema que ele tá usando. Então ele vai controlar, ele vai ser o NPC que vai dar a jornada pros caras, ele vai ser o inimigo que eles vão estar enfrentando, ele vai narrar a história e narrar a sala, e tudo que você vai fazer é imaginar. Se você é o jogador, você vai imaginar o que o mestre está te falando. E o mestre tem que ter uma boa dicção, assim, Ele pra... tem que ter uma boa lábia. pra explicar flexível. certinho, pra entrar na cabeça do tem que jogador. entrar na cabeça do jogador, senão não adianta o mestre ficar falando um monte de O merda mestre e não fala, entender você nada. entrou numa sala. É. E o jogador tá, tipo, imaginando, sei lá, uma sala da Casa Branca, tá ligado? Aí ele tá na sala de um barraco. Então. Não funciona. Você tem que saber interpretar, você tem que interpretar bem. Mas você tem que ter um limite de interpretação. Outra coisa, uma dica para o mestre. Ele tem que ter um limite da interpretação. Ele não pode chegar e falar, ó, você entrou numa sala. Aí o jogador vai e fala, tá, eu entrei numa sala, e aí, o que tem na sala? Tem as coisas aí, ó. Se vira aí. Ou então, você não pode chegar e descrever o que o cara passou antes do verniz da porra da porta. Você tem que se controlar, você tem que descrever o essencial, o que o cara pode sentir, o que ele pode ver, o que ele pode ouvir, o que ele pode cheirar, no máximo. É o que é o mais importante pra ele no momento. Tem que usar os 5 sentidos do jogador. Você tem que entrar no mundo como se você fosse aquela câmera depois que você morre no Counter-Strike, tá ligado? O mestre, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser o mais experiente do grupo. Se você quer se tornar o mestre, você tem que saber as regras do sistema que você vai usar, ou você vai criar um novo, como eu fiz, para você interagir mais com os personagens, deixar ele mais básico. Você tem que ser o cara da mesa do RPG. Resumindo, enquanto o jogador ele tem o seu papel mais parecido com um ator do teatro, ele vai entrar no personagem, o mestre, por outro lado, é o narrador, o roteirista, o ambiente, os NPCs, ele que vai dar vida ao mundo que eles vão estar jogando. Então ele tem que ser o cara mais inteirado, como eu disse antes. Ele tem que saber as regras, e ele pode simplesmente usar a regra de ouro que eu falei no começo para quebrar tudo e deixar um clima mais agradável e mais divertido para todo mundo jogar. Uma sessão que você vai estar jogando com seus jogadores pode ser uma long session, você pode jogar por 6 horas e chegar no final nessa mesma sessão, ou chamada de aventura, ou você pode fazer várias sessões, várias aventuras e formar uma campanha. E é por isso que é bom o jogador se manter no mesmo personagem, ele se empenhar para fazer um personagem bom, porque ele pode usar pela campanha inteira. No final da aventura, dependendo de como o jogador foi, como ele lutou, como ele interagiu, etc. Eu gosto de usar isso. O cara pode, ter matado 50 dos 70 goblins que eu dei na sessão. Porém, se ele não atuar bem, se ele chegar e ficar foda-se pra tudo, ele não vai desenvolver quanto o cara que matou 2 goblins, mas ele é muito foda na interpretação do personagem dele. Então você tem que ter um consenso. O cara vai ganhar experiência no personagem para ele continuar crescendo e crescendo e crescendo nessa campanha, se você quiser se empenhar. Se você não tem muito tempo, você cria os personagens e você usa eles nessa campanha longa, nessa aventura longa, em uma sessão só. Por isso mesmo você tem que se empenhar para ser um bom jogador. Seu personagem vai se nutrir, ele vai crescer e ficar um homenzinho forte se você jogar bem. Se você tomar Nescau. Se você trabalhar bem na sessão, ele tá comendo arroz e feijão para crescer e ganhar magias e talentos e habilidades que você vai poder usar. Ou seja, tudo fica mais fácil se você se empenhar mais. Só que tem a atribuição do mestre, que é decidir qual a dificuldade da sua ação. Você está numa batalha e a sua espada caiu a 15 metros de você. Você tem que correr lá para buscar e voltar. Você vai conseguir fazer isso a tempo se você for muito rápido? É aí que entra o mestre. Ele vai decidir com uma jogada de dados. É a coisa mais aleatória que você pode encontrar. Uma roleta, se você tiver. Eu já joguei com a roleta, foi interessante. Uma roleta de jogo De da 1 a vida. 10.
Jogo da vida. Cada sistema tem suas próprias regras e isso vai ditar a vida que você vai ter, a mana que você vai ter se você tiver mana, ou stamina, vai ditar os carros, os monstros, vai ditar a jogada de dado, a dificuldade das ações, as habilidades, o dano e tudo mais. Isso vai variar de vários sistemas. Nós temos GURPS, o Dungeons and Dragons, o Vampiro, o Tormenta, Lobisomem, o caralho a quatro. E aí vai de você escolher o seu sistema que mais vai te agradar. Você vai ter as regras, tem a regra de ouro, você vai ter que ter um mestre e um jogador, e você pode checar a parte 2 do vídeo, que vai ser sobre os materiais que você vai utilizar. Então, esse foi mais um vídeo do Nerdizar falando sobre RPG, o primeiro falando sobre RPG. Vai checar o vídeo 2, vai? Dá o like, dá um gostei aqui embaixo, se inscreve se você é novo no canal, vai ver os outros vídeos e falou!